Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal Dados Aulas e neste vídeo vamos resolver uma questão da OBR de 2020, questão do nível 3, para mim a questão mais difícil da prova do ano passado. Simbora resolver. Quer dizer, ela era difícil? Era difícil, mas vocês vão ver que tem uma... A gente não precisava resolver tudo que ela pediu. Vamos lá. Satélites espaciais podem ser considerados robôs, pois possuem atuadores que possibilitam seu deslocamento no espaço e sensores que captam informações para guiar o deslocamento ou serem enviadas para a base em solo. Durante o desenvolvimento de um telescópio espacial que seria instalado em um satélite, a equipe responsável se deparou com a necessidade de adaptar o núcleo de memórias às necessidades físicas do telescópio. Até aqui ele só contou uma história. A partir daqui vem os dados que a gente vai utilizar. A cada 1 centímetro cúbico do material, eu vou anotar aqui, 1 centímetro cúbico do material equivale a 10.000 kilobytes. 10.000 kbytes. E que o núcleo precisa ter um formato de prisma com base hexagonal regular, onde seu apótema... Então, vou anotar tudo isso aqui, porque não vai ter espaço nessa tela. Hexágono com apótema da base, seja lá o que isso significar, de 4 centímetros, e o perímetro desse hexágono da base tem 51,2 centímetros. A altura e o volume necessários para o núcleo alcançar 1024 gigabytes. Então, ele quer saber a altura e o volume para que a gente tenha 1024 gigabytes. E vou fazer o seguinte, vou resolver a parte mais fácil. Galera, a primeira coisa que tinha que saber aqui é que 1 kbyte, quem tem K seguidores. Se você tem 1K seguidores, você tem 1000 seguidores. Então, 1 kbyte, 1 kilobyte, são 1000 bytes. Ótimo. E 1 giga? Giga já é mais difícil, né? Eu não tenho muita analogia. Mega é milhão. Giga é bilhão. 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. Mas por que você está fazendo isso tudo, professor? Porque eu tenho que saber uma equivalência entre kbytes e gigabytes para que, se 1 centímetro são 10.000 kbytes, eu preciso saber quantos centímetros cúbicos são necessários, qual é o volume necessário, porque centímetros cúbicos é uma unidade de volume, lado vezes lado vezes lado, se fosse um cubo, mas não é um cubo, é um hexágono na base. Simbora, meu povo. Então, vamos lá. Se 1 kbyte equivale a 1000 bytes, quantos kbytes eu preciso para que eu obtenha 1 bilhão de bytes, que é exatamente 1 giga? Repara, a regra de 3. Eu estou descobrindo quantos kbytes eu tenho em 1 gigabyte. Vamos lá. Ok? Isso aqui, ó, na verdade, é 1 gigabyte. E eu quero descobrir qual é o valor que eu preciso de kbytes para obter ali o meu valor. 1000 vezes x igual a 1 bilhão. Galera, eu vou dividir por 1000 dos dois lados, porque daí eu já corto 3 zeros. Normalmente eu escreveria isso. O 1000 ia passar dividindo, esses 3 zeros iam cortar. Então, eu chego na conclusão de que 1 gigabyte é a mesma coisa que 1 milhão de kbytes. Ótimo. Professor, essa era a forma mais simples? Acredite, é. Então, repara aí. 1 centímetro cúbico equivale a 10.000 kbytes. Quantos
centímetros cúbicos, ou seja, qual é o volume para que eu tenha 1024 gigabytes. Ou seja, para que eu tenha 1024 gigabytes, ou seja, cada gigabyte é 1 milhão de bytes. 1 milhão de kbytes. Só regras de 3 até aqui, hein? 10.000x igual a 1024, acompanhado desses 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, eu vou dividir por 10.000 dos dois lados. Dividindo 10.000 por 10.000, eu vou cortar esses 4 zeros. E desse lado também vai cortar 4 zeros. E a gente encontra que o volume será de 102.400 centímetros cúbicos. Achamos o volume. Perfeito. Vamos voltar lá para o enunciado da questão. 102.400. Ficamos entre duas alternativas. C e E. Galera. Às vezes a coisa complica. Só que essa questão, para quem não sabe, para quem nunca olhou o gabarito das provas da OBR, cada questão tem um peso. Tem questões que valem 4, tem questões que valem 6, tem questões que valem 10. Adivinha o peso dessa questão? Acertou. É peso 10. Essa questão ela tem um grau de dificuldade bem elevado. Então eu sei que o volume tem que ser de 10, 102.400. Agora vou voltar lá para minha tela anterior. Vamos lá, galera. Seguinte. Eu recorri ao Google para pegar um hexágono regular. Tava aqui falando com uma pessoa que nem sabia o que era um hexágono regular. Afinal, o que é um hexágono regular? É um hexágono em que todos os lados têm a mesma medida. O que é o apótema, que tinha sido dado lá no começo? Apótema é a distância do centro, um dos lados, de forma que fica perpendicular. E esse valor é top. Isso aqui nos ajuda muito. 4 centímetros. Eu tenho 6 triângulos exatamente iguais. Então, para calcular a área desta figura, basta fazer 6 vezes a área de um triângulo. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a base? O lado. Só que repara o seguinte. Então, a área dessa figura, a área do hexágono, é igual a 6 vezes a área do triângulo. Quanto que é o lado? Se o perímetro é 51,2, a soma dos lados, ou seja, 6 vezes o lado, 6 vezes L, igual a 51,2. Cada um desses lados, que é justamente a medida da base do triângulo, é 51,2 dividido por 6. Então, vamos calcular a área do hexágono. E eu já vou dizer por que eu estou calculando a área do hexágono. Eu fui um pouco precipitado aqui, galera. Fui um pouco precipitado. 6 vezes 51,6 dividido por 6 vezes a altura deste triângulo, que é 4, que é o apótema. E depois eu vou ter que fazer tudo isso dividido por 2. Galera, por que eu não dividi 51,6 por 6? Porque eu sabia que eu ia ter que dividir e depois multiplicar de volta por 6. Tá ali. Então, a gente chega na conclusão que a área do hexágono, 51,6 vezes 4, dividido por 2. 4 é 2 vezes 2, né? Repara aí, eu tô cheio de gostar de cortar. Eu tô evitando ao máximo fazer essas contas porque ia dar números quebradíssimos. Aqui, se vocês fizerem 51,6 dividido por 6, vai dar uma dízima periódica, inclusive. Como que ninguém me avisou que eu coloquei aqui 51,6? É 51,2. 2 vezes 51,2 dá 102,4.
centímetros quadrados. Essa é a área da base dessa figura, desse prisma que nós estamos formando. O que é esse prisma, galera? Eu vou tentar desenhar esse prisma. Vamos lá. Tentar desenhar esse prisma hexagonal. Então, a ideia é meio que essa. A figura ficou bem ruim, galera. Ficou bem ruim mesmo. Mas é um prisma de base hexagonal. Como que calcula o volume desse sólido? O volume dessa figura é a área da base, que a gente acabou de calcular, vezes a altura. Nós precisamos calcular a altura. O enunciado pediu a altura. Para que o volume seja igual a 102.400, valor previamente calculado. 102.400 igual a área da base, 102,4 vezes a altura. Então agora nós estamos acabando finalmente esse exercício. Basta fazer a divisão. 102.400 dividido por 102,4. Isso é igual à minha altura. Vou fazer aqui no cantinho. 102.400 dividido por 102,4. Esse número não tem vírgula e esse tem uma casa decimal depois da vírgula. Basta igualar a quantidade de casas decimais. Está resolvido o problema. Corta. 1 vezes 1024 dá 1024. Finalmente alguma coisa boa e fácil de ser feita neste exercício. Sobraram ainda 3 zeros. Para cada zero que eu baixar, eu vou ter que multiplicar por zero. Baixei o primeiro, baixo o segundo, baixo o terceiro. Eu chego na conclusão, finalmente, que essa altura é de 1000 centímetros. Vamos conferir qual é a resposta correta. Altura de 1000 centímetros, volume de 102.400 centímetros cúbicos. Exercício bem complicadinho. Se você gostou, deixa seu like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já há outras playlists que eu vou deixar nas caixinhas aqui na minha tela. Inscreva-se em nosso canal, seu prestígio nos ajuda muito. Valeu!